hoje é: mas Deus, por quê? Olha para o alto e fala assim: mas Deus. Mais forte: mas Deus. Por quê? Agora, sem mentir para mim, quem já viveu alguma situação que pensou em perguntar ou perguntou para Deus: Deus, por quê? Levanta a mão, deixa eu ver. 300 pessoas que estão aqui. Essa pergunta foi uma pergunta que pairou na minha mente na terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Uma data que o seu pastor aqui nunca vai esquecer. Eu não quis declarar a pergunta: Deus, por que está acontecendo isso? Mas eu te confesso que durante as 12 horas que nós ficamos aqui dentro da igreja esperando o ônibus, essa é a pergunta que mais fluía no meu coração: Deus, por quê? Eu não queria colocá-la para fora, para não demonstrar uma falta de fé, porque todos vocês que caminham conosco viu que todo o valor que nós arrecadamos foi milagre, foi doação de pessoas. Não ficamos na mão de ninguém, irmão. Tivemos propostas e eu não aceitei porque Deus não autorizou. Fui atrás de empresários que nos abençoaram, vocês nos abençoaram. Eu fiz oferta para o ônibus. E essa pergunta: Deus, por que esse ônibus não chega? Ficou na minha cabeça nas 12 horas que eu fiquei aqui na terça-feira, dia 28/6. E tem um versículo que diz algo que é interessante. Lucas capítulo 21, versículo 18. Olha o que Jesus diz: contudo, fala comigo, contudo, fala, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Uau, que versículo bom para o nosso ego, sim ou não? Que versículo sensacional. Jesus diz que nenhum fio da nossa cabeça vai cair se Deus não permitir. Esse versículo é um versículo que enche o nosso ego, que enche a nossa fé, que enche a nossa esperança. Mas na hora de crer nesse versículo, quando você está passando o que nós passamos aqui na terça-feira, é que o nosso coração é provado em fé. Porque a Bíblia diz que nenhum fio do nosso cabelo vai se perder. E como que R$49.540 se perde? R$49.540 se perde. Esse versículo bagunçou a minha cabeça na terça-feira. E por dentro de mim eu fiquei me corroendo: Deus, por que, Deus? Se o Senhor não deixa um fio de cabelo cair, Pai, por que que durante 3 meses o Senhor fez vários milagres? Levantamos R$50.000. Várias pessoas foram liberadas de trabalho 7 dias, irmão. Não foi uma, nem duas, nem 3, nem 4 pessoas. Várias pessoas foram liberadas do trabalho para viajar durante 7 dias. Eu falei: Deus, se um cabelo não se perde, Pai, por que nós somos enrolados? Por que nós tomamos esse golpe? E ontem Deus terminou o porquê para mim. Eu quero ministrar isso para você, contando tudo que nós vivemos. Talvez você não estava na caravana, mas talvez hoje você está cheio de porquês aqui. Talvez hoje você saiu da sua casa dizendo: Deus, se o Senhor não me responder hoje, acabou, Pai, eu não volto nunca mais. E Deus tem alguns porquês para mim e para você quando a coisa sai do nosso controle, quando a coisa bagunça, quando uma viagem que é conquistada em 90 dias simplesmente vai embora em 12 horas. Talvez você não está na sua viagem, mas talvez seu casamento está bagunçado, talvez as suas finanças estão bagunçadas, talvez a criação do seu filho está mal, talvez você como filho está mal, talvez você tem problemas de saúde e você tem perguntado: Deus, por quê? Deus vai te responder hoje, diga amém. E a primeira coisa que você tem que entender é que Deus sabe de tudo. Diga comigo: Deus sabe de tudo. Aí você pode dizer: pastor, isso é clichê. Eu encontrei um rapaz no sábado. Foi sábado, Hanani, Edna e Laura. Foi no sábado, né, que a gente foi naquele trem ali do Altamira? Foi na sexta mesmo? Ah, sei lá, irmão. Foi um dia depois do trem. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou cansado de ouvir que Deus sabe de tudo.
cansado de ouvir isso. Eu falei, filho, guarde seu coração, porque Ele sabe de tudo. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção. Cada versículo hoje vai mudar a sua vida, diga amém. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 2, versículo 8. Provérbios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: pois guarda o caminho do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Diga amém. Fala comigo, Deus guarda o caminho dos justos e protege os seus fiéis. Pastor, mas o que tem a ver com Ele sabe de tudo? Deixa eu dizer uma coisa. De 8 a 12 pessoas que estavam envolvidas na caravana, olha o que eu vou te dizer, tiveram sonhos ou pressentimento de morte com a caravana. Uma pessoa que estava na caravana, o nome dele porque eu não sei se pode, ele chegou, foi na casa da mãe dele e falou: mãe, eu acho que eu não vou voltar dessa caravana. A senhora vai fazer isso aqui com o meu carro, isso aqui com o meu lote, isso aqui com a minha casa. E essa pessoa falou assim: Deus, se não for para a gente ir, vai acontecer alguma coisa com o ônibus. A previsão da gente sair de viagem era 1h da manhã do dia 28, da terça. Por volta de 8 horas, o abençoado, para não dizer outra coisa, me ligou dizendo que o ônibus não ia sair 1h da manhã, mas o ônibus ia sair até meio-dia. E essa mesma pessoa falou: meião, né? Até meio-dia, se esse ônibus não chegar, eu não vou. O ônibus não chegou. O pai de uma das viajantes me chamou aqui num dos dias da convenção e falou: pastor, no dia da viagem, quando eu orei pela minha filha na rede, eu tive um sentimento de morte e eu imaginei que a minha filha não ia voltar. Um outro pai de uma outra viajante veio no caminho perguntando para ela: filha, você quer ir? E quando ele chegou aqui às 10 horas da noite na terça-feira, ele chamou a pastora e falou: pastora, eu deixei a minha filha aqui, mas eu sabia que ela não ia voltar. E o rapaz é um pastor. O Klinger, na noite de terça para quarta ou de quarta para quinta, o filhozinho dele pequeno começou a gritar, chamar papai, papai, dormindo. O Klinger pegou ele no colo, começou a falar: papai está aqui, filho, papai está aqui. E quando a criança se acalmou, o Espírito Santo falou para o Klinger: isso aqui que te importava, talvez nunca mais você abraçaria o seu filho. Para completar o testemunho de que Deus sabe de tudo, ontem a Rita, filha da Gina, que ia para a viagem, trocou de viagem de última hora, decidiu ir para Tocantins. O carro que ela estava capotou várias vezes na estrada. Graças a Deus ela não sofreu nada. Se eu não me engano, um pequeno corte na cabeça. Sabe o que eu estou querendo te dizer, irmão? Eu não sei o que ia acontecer, mas alguém não ia voltar dessa viagem. Deus sabe de tudo. Quando nós entendemos isso, nós começamos a glorificar a Deus, porque nós não fomos roubados, nós tivemos um livramento. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Eram 50 pessoas dentro do ônibus. Se tem um acidente e uma pessoa não volta, dificilmente ano que vem nós iríamos para São Paulo. Hoje, irmão, várias pessoas, o Marquinhos acabou de me falar aqui: pastor, ano que vem eu estou lá com a Larissa. Eles não iam esse ano. Inúmeras pessoas falam: pastor, nós estamos juntos. Você já imaginou se na nossa primeira caravana alguém morresse? E, irmão, a Bíblia diz que para quem não conhece é loucura, mas para quem conhece a palavra é o poder de Cristo sobre nós. E eu conheço a palavra. Não é normal pessoas que não são da igreja deixarem as filhas aqui com o sentimento que as filhas não iam voltar para casa. Não é normal um homem da nossa igreja entregar tudo para a mãe dizendo que não sabia se ia voltar. Alguma coisa ia acontecer nessa viagem. Nós não sabemos o que tem pela nossa frente, mas Deus não perde um fio de cabelo da sua cabeça. Pode dizer amém? Então talvez a sua vida está uma bagunça, talvez algo que você orou, que você trabalhou, está errado. Calma, Deus sabe de tudo. Talvez Deus tirou alguém da sua vida e você está desesperado. Calma, Deus sabe de tudo. Pastor, o senhor está me dizendo que eu não posso sofrer? Pelo contrário, irmão. Quem mais chorou aqui foi eu na terça-feira.
Mostrar que é humano não te faz menor, te faz dizer para as ovelhas que se é para chorar, nós vamos chorar, se é para sorrir, nós vamos sorrir. Claro que dói, claro que dói, claro que a gente sofre. Mas quando Deus trouxe esses testemunhos, e foi vindo um atrás do outro, foi o Clint, foi o pai das meninas, o outro pai, o Farinha, que é meu G12, teve um sonho com o ônibus pegando fogo. O pastor Elionai, que estava na caravana, teve um sonho com os bispos dentro de uma piscina, e não tinha água na piscina, tinha uma fumaça preta de luto. Eu não creio em coincidência, eu creio em livramento. Se Deus usou um ladrão, irmão, eu não sei, mas que ele já usou uma mula, ele já usou a mula de Balaão. Então calma, Deus sabe de tudo. Olha para o seu irmão e fala assim: calma, Deus sabe de tudo. Olha para o outro e fala assim: calma, Deus sabe o próximo segundo da sua vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso. É o primeiro porquê de Deus, porque Ele sabe de tudo. Diga amém. Número 2, porque Ele ouve as nossas orações. Diga comigo: porque Ele ouve as nossas orações. Na quarta-feira pela manhã, chegamos em casa, dormimos, acordamos. Deus falou comigo assim: Cássio, vai lá na declaração de fé que vocês oraram 40 dias. E aí eu peguei a declaração de fé. Aí Ele falou assim: qual é o quarto item? Eu falei: Senhor, uma igreja unida no Espírito Santo. Nós estamos 40 dias aqui, Deus, nós queremos uma igreja unida. E o detalhe, nós dizíamos no Espírito Santo. Sabe o que a bispa me disse? Na quarta-feira, a bispa ela é direta. Ela falou: chora não, filho. Sabe quando o Espírito Santo impediu Paulo de pregar? Eu falei: sei. O Espírito Santo impediu vocês de viajar. Tá maluco, irmão. Pastora Fátima, lá do Reino de Minas Gerais, eles iam vir para cá hoje. Se viesse aí que não tinha cadeira, que já não tem. Ela falou que na quarta-feira à noite, Deus despertou ela 4 horas da manhã e falou: levanta. Ela levantou, ela estava na caravana, ela ia viajar com a gente. Deus falou com ela assim: fala para o meu filho, no caso eu, que o que ele me pediu, a unidade, eu vou conceder depois dessa viagem de uma maneira que eles não imaginam o que eu vou fazer naquele lugar. Às vezes Deus está tirando algo porque você orou lá atrás. Tenha cuidado com as suas orações, irmão. Às vezes você orou lá atrás: Deus, eu não quero um endemoniado como namorado. Aí Deus está tirando um endemoniado da sua vida, meu irmão. Aí você está chorando: por que, Deus? Porque você me pediu um homem de Deus. Porque você me pediu uma mulher de Deus. Eu não vou te dar uma mulher de Baal. Eu não vou te dar um homem de Deus. Deus ouve as nossas orações. Então às vezes nós oramos algumas coisas e esquecemos delas. E aí Deus faz do jeito dele. Por que, pastor? Fala comigo: porque ninguém explica. Deus, fala comigo: do crente ao ateu. Aplaude a Jesus aí que Ele é digno, meu. Levante sua mão direita. Quem está a fim de lançar um decreto? Quem aprendeu na convenção? Então fica de pé, igual na convenção, fica de pé. Mesmo você que não está, fica de pé. Levante sua mão direita e diz comigo assim: eu libero agora sobre essa igreja um decreto de crescimento e provisão, porque unidos avançaremos. Diga em nome de Jesus. Aplauda Ele que Ele é digno. Faz barulho. Deus nos levou a um tempo de irmão. É porque eu vou contar na carta. Eu sei o que eu vivi aqui durante 12 horas, irmão. Olha para mim. Eu sei o que é chegar num grupo de 50 pessoas e falar assim: quem quiser o dinheiro de volta, eu vou dar um jeito, mas eu vou devolver cada
centavo. Teve gente que tirou do salário, teve gente que vendeu galinhada, teve gente que vendeu rifa. Sabe que é nenhuma das 50 pessoas pedirem R$1 de volta e dizerem: pastor, estamos junto com... Isso é uma igreja unida, igreja que entende que o propósito da verdade é maior do que qualquer valor financeiro. Como você pode dizer amém? Então Deus ouve as nossas orações e aí Ele faz do jeito que Ele quer. Uma igreja unida no Espírito Santo. Irmão, vocês já imaginaram como é que vai ser a Universidade da Vida daqui a 1 mês? Com essa igreja do jeito que está? Eu profetizo, irmão, no mínimo 120 inscrições na Universidade da Vida, em nome de Jesus. 3 pessoas por célula. Nós temos 40 células, líderes. Talvez você está com nenhum alvo, mas até agosto Deus vai te entregar 3 alvos para a Universidade da Vida, em nome de Jesus. Porque nós estamos em unidade. É o segundo porquê de Deus. O primeiro é porque Ele sabe de tudo. Ele nos livrou, talvez de uma morte, talvez de um acidente. E o segundo porque Ele ouviu a nossa oração. Número 3, fala comigo: porque Ele aprova a sua igreja. Olha que coisa interessante. Tiago capítulo 1 versículo 12. Olha isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Irmão, Deus Ele precisa aprovar a igreja dele. A coroa significa 2 coisas. Fala comigo: salvação e autoridade. É muito fácil ser uma igreja que recebeu 6 mil reais aqui no altar, irmão, no meio do culto. É muito fácil compartilhar o vídeo que nós compartilhamos. No último dia, olha aqui, no último dia dos 40 dias, qual foi a última música que nós cantamos? Se Deus fizer, se não fizer. E Ele continuou sendo o nosso Deus. Olha o que eu vou te dizer, Igreja Reino Cidade Jardim. Como se Deus tivesse me falado: Cássio, eu entendi que a fé de vocês não está firmada no que eu posso fazer, mas está firmada em mim. O consumador da fé de vocês é Cristo Jesus. Não é uma oferta em dinheiro, não é um tempo de glória nas redes sociais, não, sou eu, Cristo Jesus. Deus tem que aprovar a gente, irmão, porque viver, sabe, nos milagres é muito bom, mas a gente precisa ser aprovado, porque aí sim vamos receber a coroa da vida, a qual Jesus prometeu, a coroa da salvação, a coroa da autoridade, a coroa que vai abrir novas conquistas para nós. Quando dizem amém? Então a terceira coisa dos porquês daquilo que acontece conosco é porque Deus precisa aprovar, não reprovar, não provar, não, Ele precisa aprovar a igreja. A Bíblia diz que a bênção corre atrás dos justos, e um justo ele é aprovado por Deus. Levante sua mão, diga comigo: a partir de hoje eu fui aprovado, e a bênção vai correr atrás de mim. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso a Jesus, que Ele é digno. Enquanto a gente estava aqui no templo, eu ia lá para fora, eu voltava, eu vi o povo jogando baralho, jogando dominó, eu ligava para o cidadão, eu corria, comecei a correr atrás de outro ônibus, mas o tempo todo é como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, não esquece de mim, não se desespera, guarda seu coração, você precisa se manter firme. Em nenhum momento eu murmurei, querido. Em nenhum momento eu duvidei. Pelo contrário, até a gente foi para a delegacia, era 6h30, né, Demir? 6h30. Até às 18 horas, a hora que a gente conseguiu cair a ficha e ligou para o hotel. Porque se o hotel tivesse reservado, realmente o ônibus tinha estragado. Mandei uma mensagem:
Falei o nome do abençoado lá, que eu não vou dizer aqui no altar. Falei, tem alguma reserva nesse ônibus, nesse hotel? A mulher ficou escrevendo uns 2 minutos. Tava eu, Demi, acho que o Farinha aqui. E ela mandou assim, olha, ele até fez uma reserva, mas nós cancelamos porque ele não pagou. Naquele momento eu entendi, levamos um golpe. Nem naquele momento eu duvidei de que Deus estava conosco. Chorei, senti a dor. Fomos para a delegacia, voltamos, adoramos a Jesus. E em consequência disso nós estamos aprovados. Nós temos o direito da coroa, da autoridade para novas conquistas. E se perseverarmos até o fim, vamos morar todos na Nova Jerusalém. Quantos podem dizer amém? O quarto do porquê de Deus. Primeiro, porque Ele sabe de tudo. Segundo, porque Ele ouve as nossas orações. Terceiro, porque Ele aprova a sua igreja. E quarto, fala comigo, porque Ele sempre tem mais. Fala comigo, porque Ele sempre tem mais. Como assim, pastor? Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha que Paulo diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quantos podem dizer amém? 54 pessoas ficaram sem ir para a convenção. No período da noite, nos 3 dias que nós estávamos aqui, 150 pessoas participaram da convenção. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Ele pode fazer infinitamente mais. Sabe o que estava aqui? Ainda está, né? Acho que a caixinha de oração está por aí. Em março, nós fizemos 101 inscrição da convenção. Pagamos pela fé. Não sabia se nem eu ia, mas nós pagamos 101 inscrição em março. Voltei de São Paulo, começamos a divulgar, e o tempo todo a minha oração é um dos meus milagres dos 40 dias. Senhor, eu quero 101 pessoas da Igreja Reino participando da convenção. Não foram só 101, foram 150 pessoas da Igreja Reino participando da convenção. Às vezes Deus tira algo de você, mas Ele entrega muito mais. Às vezes Ele impede que 150 participem, para que 150 possam participar. Irmão, eu creio no poder da oração. Sabe o que aconteceu lá em São Paulo? A filha mais velha do pastor César Castellano, a Johanna, colombiana, coordenadora do G12 Brasil, ela entrou para pregar e falou da gente. Uma igreja do Pará, que estava com as malas prontas e foram enganadas. Ela fez mais de 8.000 pessoas abençoar a nossa igreja, ao vivo. Ela disse: vamos abençoar a igreja do Pará. 8.000 pessoas derramaram bênçãos sobre nossas vidas. Eu não sei você, irmão, mas eu creio no poder da oração. Deus pode fazer infinitamente mais. Pastor, eu posso sofrer? Sofre. Salmos 30.5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois que passar o sofrimento, passar aquela emoção ruim, começa a ouvir a Deus, começa a enxergar algo que Deus está fazendo. Foi isso que eu fiz. Falei: Deus, eu preciso levar algo para a igreja, e Ele pode fazer infinitamente mais. Ano que vem, a nossa meta, o nosso desafio são 150 pessoas lá em São Paulo. Quem vai, faz barulho aí para me ver. Nós vamos levar 150 pessoas. Estava conversando com o Demi, e o Demi falou: pastor, se tiver ônibus eu vou mandar a nega de avião, mas eu vou no ônibus. Eu falei: tamo junto, gordinho, porque essa viagem de ônibus vai sair em nome de Jesus, meu irmão. Nós vamos chegar lá para dizer: o inferno nunca prevalecerá, a não ser que Deus dê 150 passagens de avião. Quem crê? Ah, meu irmão, eu creio. Nós levantamos 50 mil em 3 meses. Nós temos um ano. Quem vai comigo? Diga amém, quero ver.
Fala com seu irmão: meu irmão, Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou do que você está pensando. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, que Ele é digno. E por último, do porquê de Deus. Fala assim: porque Deus tem os planos dele. Fala: porque Deus tem os planos dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de lhe causar dano, planos de lhe dar esperança e planos de lhe dar um futuro. Quem recebe em nome de Jesus? Olha para mim, Igreja Reino Cidade Jardim. Deus nunca deseja criar danos para nós. Pode ser o que for, o plano dele é plano de prosperidade, é plano de esperança, é plano de futuro. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você era um dos viajantes, mas se prepara, se entrega para viver os planos de Deus. Você não veio aqui à toa hoje. Independente de qual seja a sua dor, de qual seja o seu porquê, o plano de Deus para a sua vida é prosperidade, é esperança, é futuro. Diga amém. Sabe o que diz Eclesiastes capítulo 7? A Bíblia diz que o melhor, fala comigo, o melhor é o final das coisas do que o início. Quem saiu daqui abençoado pela convenção ontem? A gente chorou muito na terça-feira, estômago embrulhado. À noite eu acho que quase ninguém dormiu. Quarta-feira vem a vontade de matar, é normal, a gente é ser humano. Mas 3 dias depois, Deus mostrou que o plano dele é prosperidade, que o plano dele é esperança, que o plano dele é futuro. Creia nisso, meu irmão. Se dedique nisso e prepara para viver algo poderoso na sua vida, em Jesus. Sabe aquela passagem que diz que quando nós estamos na rocha, a tempestade pode vir, nós não seremos abalados? Nesses 10 anos de minha vida cristã, foi o pior baque que eu já levei. Sentimentos emocionais, eles vão vir, mas em momento nenhum a minha fé foi abalada. Em momento nenhum eu pensei em desistir de nada, eu pensei em abandonar nada. Por quê, pastor? Porque quando a sua vida está na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que minha mãe me abandone, eu me alegrarei nele. Levante suas 2 mãos para o céu.